Bom, primeiro vamos falar sobre o fato em si. Pelo que eu pude apurar aqui rapidamente, eu recebi o WhatsApp durante a noite inteira, dando conta desse ato covarde e fascista. Aparentemente, o número de tiros varia entre 10 e 20 tiros, que foram desferidos contra o acampamento. Tiros que a polícia, numa primeira investigação, já apurou, partiram de pistolas 9 mm, quer dizer, não foram tiros de chumbinho, tiros de armas de baixo calibre, foram tiros para matar, duas pessoas feridas, uma delas com certa gravidade, internadas no hospital de Curitiba. E eu acho que esse ato, simplesmente, ele dá curso e é um passo acima na escalada de violência que vem sendo perpetrada por aquelas forças que derrubaram um governo legitimamente eleito em 2016 e que agora se sentem à vontade contra-atentar contra todos aqueles que lutam pela volta da soberania popular, pela liberdade de expressão, pela liberdade de escolher seus candidatos e de realizarem eleições livres. Na verdade, isso é uma continuidade, por exemplo, com relação àqueles ataques que foram feitos à caravana do ex-presidente Lula no Rio Grande do Sul, onde os ônibus foram alvejados por tiros. O delegado que caracterizou esses ataques como tentativa de homicídio foi afastado do cargo, porque ele achou que era uma tentativa de homicídio. E eu não sei o que não seria, senão uma tentativa de homicídio. 2 tiros disparados contra o ônibus cheios de pessoas. E faz também, é coerente com o que aconteceu com a vereadora Marielle, do PSOL, e com o seu motorista, o Anderson. Faz mais de 40 dias, que a vereadora Marielle foi assassinada de forma brutal, a céu aberto, numa região rica do Rio de Janeiro, num estado que está sob intervenção federal, coalhado de tanques, metralhadoras, verde-oliva por tudo quanto é lugar, que interessa ao interesse daquela classe média assustada e daquele pessoal mais rico. Quer dizer, há tanques no Leblon, em Copacabana, na Zona Sul, agora na Baixada Fluminense, conforme reportagem da própria Folha de São Paulo, não há um sinal de intervenção de porcaria nenhuma. Hoje acaba de ser alvejado um bebê no Rio de Janeiro, o número de tiroteios aumentou, e a única coisa que tem a apresentar essa intervenção foi uma prisão em massa de pessoas inocentes que estavam no pagode, numa festa, que foram presos segundo a nova lei que está vigindo no Brasil. Todo mundo é culpado até prova em contrário. Prenderam 139 pessoas, 150 pessoas, sem nenhuma culpa, sem nada, para depois saberem se elas eram inocentes ou não. Quer dizer, exatamente o contrário. Foi um mandado de prisão coletiva do qual eles tanto queriam. Bom, enfim. Então, a gravidade desse fato que está acontecendo em Curitiba, que aconteceu nessa madrugada em Curitiba, é inequívoco. Nós temos uma situação em que todo o poder da elite rentista, do grande capital internacional, em interromper uma série de governos que defendiam o interesse popular, que melhoravam, ainda que de forma mínima, pequena, se entende? Ali, uma coisa, sabe, de pequena dimensão, a vida das pessoas pobres, que tentasse diminuir as desigualdades sociais, melhorar a redistribuição de renda. Todo esse processo, que começou com o chamado mensalão, dirigido, veja só, pelo tal Joaquim Barbosa, que voltou às manchetes agora, e que foi continuado com a quartelada parlamentar de 2016, está se mostrando um fracasso. Todas as tentativas da direita conservadora de tirarem do mapa político do país uma liderança como Luiz Inácio Lula da Silva foram para o ralo, foram para o buraco. Lula é hoje a principal liderança do país, mesmo preso numa masmorra. Isso é uma situação inédita, mas absolutamente inédita, só comparável ao tempo do Mandela na África do Sul. Circunstâncias diferentes, situações diferentes e tudo mais,
mas só comparável àquela época. Só comparável àquela época. Então, agora, a cada pesquisa que sai mostrando que o ex-presidente Lula lidera com folga, com vantagem, ganhando até em rincões tradicionais da direita conservadora, como em São Paulo, a última pesquisa Ibope mostrou isso, o líder é o candidato que está em primeiro lugar nas intenções de voto para presidente em São Paulo, que há 40 anos é governado pelo tucanato, o chamado tucanistão. A cada pesquisa, e que a gente sabe que essas pesquisas já devem ter sido desidratadas de todas as formas possíveis, né? A gente conhece bem esse instituto de pesquisa. O terror, o horror da direita e da elite conservadora aumenta. Tanto que logo em seguida o que aconteceu? Foi aberto um pedido de impeachment contra um governador do PT em Minas Gerais. Quer dizer, a cada demonstração de resistência, a cada demonstração de vontade de reexercer a soberania popular, de defender o ex-presidente Lula e os ideais que ele encarna, a elite conservadora vem com uma força mais violenta, mais violenta. Agora querem o impeachment do governador petista de Minas Gerais. Assim como vem fazendo com o governador Flávio Dino no Maranhão, que é do PCdoB, que vem sendo acusado de coisas absolutamente improcedentes, mentirosas, conforme comprovado com ele. Um Estado que sempre esteve na lanterninha dos indicadores sociais, e hoje é simplesmente o Estado em que o professorado ganha o melhor salário do país, não se espantem, os professores estaduais do Maranhão ganham o maior salário do país, comparado com São Paulo, Rio, Minas Gerais e assim por diante, onde o governador tem se esfalfado para tentar acabar com toda uma herança da oligarquia Sarney, que sempre foi apoiada, como a gente sabe, pela Rede Globo. As comunicações no Maranhão são um monopólio da Rede Globo. A TV Mirante, é retransmissora da Rede Globo. O Estado do Maranhão, que é o jornal que mais vende na região, é controlado pela família Sarney. Mesmo diante desse cerco, o governador Flávio Dino, nas últimas pesquisas de opinião, tem 70% das intenções de voto. Então, o cerco é geral, a gente vê em todos esses eventos, todos esses fatos. Vamos nos lembrar, estávamos juntos até, a Laura e eu, em Curitiba, quando o Lula foi depor pela primeira vez, você entende? Dos atentados que foram feitos contra o acampamento do Movimento Sem Terra, também na calada da noite, durante a madrugada, fogos de artifício que foram lançados diretamente e orientados contra o acampamento do Movimento Sem Terra, que tocaram fogo em barracas, feriram crianças e assim por diante. Toda essa ofensiva tem que ser vista com muito cuidado, você entende? O presidente Lula está numa masmorra e quer impedir agora que um acampamento de apoio ao ex-presidente Lula, que foi confinado a centenas de metros de onde se encontra o ex-presidente Lula, mesmo esse acampamento está sendo atacado, está sendo fustigado e quer impedir que ele se reúna. Existe uma juíza completamente louca, chama Carolina Lebos, que é uma louca de pedra. É Carolina a Louca. Carolina a Louca, que impede médicos de visitarem o ex-presidente Lula. Que médicos? O ex-presidente Lula é uma pessoa que teve câncer recentemente. É uma pessoa de mais de 70 anos. É uma pessoa que, sabidamente, tem uma saúde que não é das melhores de uma pessoa da idade dele, tendo um histórico médico como esse. É uma pessoa que pode ter doenças de outro tipo, que pode ter reações de outro tipo, uma depressão. O presidente Lula pode se sentir deprimido, ele pode se sentir angustiado. Isso são doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde. E a Carolina a Louca, proíbe. Agora, o que mais me preocupa, Laura Capriglione, nossos ouvintes, nossos internautas e facebookeiros, é que o Brasil vive uma situação tão particular e tão especial, onde, na minha visão, atualmente, existe um objetivo claro.
é impedir a realização de eleições. Impedir a realização de eleições. Se você notar muito bem, executivo e legislativo sumiram do noticiário. Sumiram. Não existe mais executivo e legislativo no país. Os chamados três poderes, os pesos e contrapesos da democracia clássica, no Brasil não existe. Existe o judiciário e a Polícia Federal. É isso que existe. E que estão se engalfinhando. Bom, como é que você explica que um promotor chegue no Facebook e diga o seguinte, que o senhor Lewandowski, o senhor Celso de Mello, o senhor Toffoli e o senhor Gilmar Mendes são filhos da puta, são canalhas. Isso é um promotor escrevendo e assinando no Facebook. O nome dele, você me desculpa, eu posso te dar depois. Ele colocou isso no Facebook e depois retirou. Eu te passo o nome depois pelo WhatsApp. Uma outra promotora diz que a vereadora Marielle fez muito bem em ser morta porque era a namorada e amante de traficantes e depois teve que se retratar. A desembargadora cujo nome eu me esqueci. E a gente tem uma situação onde, tudo bem, existe um plano máximo, que é impedir Lula e todos aqueles que representam algum interesse que não seja o interesse da elite rentista, do capital apodrecido, do capital internacional, impedir a maioria do povo de governar e retomar o poder. Mas isso não se dá de uma maneira linear. A gente não pensa que existe um plano lá toda noite, amanhã vão fazer isso, amanhã vão fazer aquilo. Liberam-se forças que saem do controle. A gente viu, por exemplo, com o atual presidente Temer, aquele senhor que está alocado no Palácio Jaburu. A Polícia Federal começou a investigar, prendeu o Laranja Lima, que é como eu chamo o Coronel Lima, que é amigo de anos e ajudante de ordens e homem de confiança do Temer. Depois, prendeu José Yunes, que é um assessor de alta extração social, que enriqueceu à custa de favores do governo, com a companhia de livros que ele tem, de livros didáticos, foi preso e agora começa a vomitar tudo, revela o envelope que ele recebeu para entregar para o presidente, revela o dinheiro e assim por diante. E agora quer investigar a filha do Temer. Isso gerou ontem, não sei se vocês acompanharam, um fato inédito. O auto-intitulado presidente Temer desceu do gabinete dele do Palácio do Planalto, convocou a imprensa às pressas para dizer que não ia aceitar que ele passasse para a história carregando esse tipo de aleivosia e que ele iria defender a honra do Michelzinho, e que ele não sairia de jeito nenhum, embora ele não soubesse até quando ele vai ficar no governo. Algumas mensagens. Primeiro, ninguém perguntou, mas ele dizendo que, olha, eu posso cair a qualquer momento. Segunda mensagem, ele quer defender a honra do Michelzinho, quer dizer, a honra dele já não está preocupado em defender porque é indefensável. E terceiro, o fato de que a Polícia Federal, por aqueles movimentos que fogem do controle, começa a investigar tudo, investigar todo mundo. Investigar todo mundo. Então, nós estamos numa situação fora de controle. E com a agravante agora do general Vilas Boas, que eu não sei se vocês acompanharam. O general Vilas Boas foi internado na quarta ou quinta-feira por um procedimento que ele diz que é um procedimento de rotina, porque, como todos sabem, o general Vilas Boas ele tem uma doença degenerativa incurável, parecida com aquela que atingiu Stephen Hawking, embora num grau um pouco mais atenuado. Quer dizer, infelizmente, nesse ponto a gente se solidariza com o general, com a família dele e tudo mais. É uma doença cruel, mas ele tem os dias contados. Ele respira agora com tubo de oxigênio. Ele não consegue mais andar sem cadeira de rodas. E, mal ou bem, ele vinha exercendo o papel do exército de algum tipo de liderança. Uma liderança militar que não se pode ficar elogiando e tudo mais, porque ele fez pronunciamentos muito duros antes que o Supremo Tribunal Federal julgasse mais um dos 50º habeas corpus do presidente Lula,
ameaçando o Supremo Tribunal Federal, caso o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão favorável a Lula. Mas o desaparecimento, que eu não digo que é para amanhã, mas o enfraquecimento do general Vilas Boas na liderança do Exército aumenta a incerteza da situação. Quem manda hoje nas Forças Armadas do país é um senhor que se chama Alberto Etchegóin, um linha dura, de família identificada com a tortura, identificada com a ditadura militar, é o artífice militar da intervenção no Rio de Janeiro, é um dos principais conselheiros do Michel Temer, aquele cara que está alojado no Jaburu. Então, tudo é possível acontecer. Tudo é possível acontecer. Eu não descarto, e eu posso dizer com alguma segurança hoje, que o maior objetivo desse pessoal que deu o golpe do Mensalão, deu o golpe de 2016, para afastar Lula e sua equipe do comando do país, é impedir as eleições de outubro. É impedir. Seja criando um fato político aparentemente fortuito, seja criando um cadáver, porque daqui a pouco nós vamos ter um cadáver. Daqui a pouco nós vamos ter um cadáver. Já tivemos, como daqui a pouco, desculpem. Tivemos o da Marielle, tivemos o do Anderson. A todo dia temos cadáveres no campo, na Comissão Pastoral da Terra, denunciando o maior número de mortos na região, aqueles que foram contabilizados. Fora os cadáveres cotidianos que a gente assiste num país que tem 60 mil homicídios. Mas daqui a pouco nós vamos ter um cadáver de uma dimensão célebre, maior, e que pode precipitar muita coisa. O executivo está paralisado, o legislativo, essa chusma de puxa-saco, é esse monte de bandido disfarçado de parlamentar, que é absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa. O país fez uma reforma trabalhista que recentemente não foi chancelada, porque a medida provisória que regulamentava várias coisas caducou e não foi votada, ou seja, amanhã, hoje, você contrata qualquer um de qualquer jeito, pagando o que quiser, e se quiser pagar, porque não tem lei em que você possa se apoiar, e o sentimento de desobediência civil, no sentido amplo, começa a crescer por todo o país. E nós temos o seguinte, o que eu acho que a gente pode fazer? Primeiro, a resistência. O Lula, ele disse uma frase importante: eu vou fumar, eu sei que é proibido fumar, agora, inclusive, tem aqui, ó, agora foi câncer. O câncer do Brasil chama Temer, mas eles põem aqui que é o cigarro, é o Hollywood. Eu vou fumar. Nós temos o seguinte, o Lula falou uma frase que é muito importante. Nós não vamos tomar a iniciativa do confronto nas ruas, o confronto físico, mas nós não vamos oferecer outra face. E é disso que se trata no momento. É não oferecer a outra face. Ninguém vai ficar levando tiro em acampamento pacífico, em acampamento que luta pela democracia, que luta pela liberdade de manifestação, calado. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai ficar lá esperando ser alvejado como se fosse aqueles patinhos que correm naqueles parques de diversões para virar alvo da direita fascista que está querendo tomar conta do país. Vai ter luta, vai ter resistência, e já está tendo luta e já está tendo resistência. A palavra de ordem nesse momento é não oferecer a outra face. Queremos Lula livre, queremos o direito de Lula se candidatar. Essa é a palavra de ordem que tem que movimentar todo mundo que vê que o país está sendo levado à ruína. A Petrobras está sendo levada à ruína. O presidente da Petrobras agora também é presidente da BRF. A BRF, para quem não sabe, é a fusão da Sadia Perdigão, dirigida até então pelo senhor Abílio Diniz. E dizer que não há conflito de interesses entre presidir a Petrobras e presidir uma empresa como a BRF, que no mínimo compra gasolina, e quem vende gasolina a Petrobras, é um escárnio ao povo. O senhor Pedro Parente colocou no Conselho de Administração da Petrobras
anteontem, 2 representantes que trabalharam na Shell. Trabalharam na Shell. E agora quer vender 60% das refinarias, que é o ganha-pão da Petrobras. Quer vender 60%. Quer dizer, todo mundo que se opõe contra isso tem que estar disposto a não mostrar outra face. Eu não estou dizendo para sair aí para enfrentar a polícia você entende? Porque eles estão armados, eles são o monopólio das armas, mas a organização, você entende? O combate, a criação de comitês, como foi feito na Ford outro dia, que criou um comitê Lula Livre, com a presença de centenas e centenas de operários. As assembleias e todas as manifestações, das quais eu cobro inclusive os deputados do PT e da oposição. Porque veja bem, Laura Capriglione, veja bem. Os deputados foram até a masmorra de Curitiba para inspecionar o lugar onde o ex-presidente Lula está preso. Na Constituição brasileira, no Código Penal e no Código Civil, está escrito com todas as letras que um representante legitimamente eleito pelo povo, um parlamentar, um deputado, um senador, tem o direito garantido de visitar qualquer instalação pública, desde que avise com antecedência. Desde que avise. Eis que, na terça-feira, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Paulo Teixeira, talvez o senador Roberto Requião, do PMDB, foram até lá e a juíza mandou os deputados se lixarem. Falou que eles não iam entrar. E eles não entraram. Quando eles deveriam ter ficado lá falando, daqui não saio, daqui ninguém me tira. São representantes do povo. Tem todo o direito garantido pela Constituição. Ah, não, vamos fazer obstrução no Congresso. Não! Tem que acampar em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eles têm o direito. É a mesma coisa que você, Laura, queira visitar sua filha e o seu marido não queira que você visite sem nenhuma ordem judicial, e você vai visitar sua filha de qualquer jeito. Os deputados têm esse direito, os senadores têm esse direito, e eu não entendo até agora porque eles recuaram e voltaram para o Congresso para ficar fazendo discursos que a mídia esconde, que não fala nada, não fala qualquer coisa. Agora, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, foi derrotado numa votação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que retirou dele as declarações da Odebrecht, que não façam referência à Petrobras, tirou da jurisdição dele. Eu, pessoalmente, conversei com o advogado, jurista e constitucionalista, um dos mais importantes do país, o Pedro Serrano, e ele me disse o seguinte, que os processos vão ter que sair da mão do Moro, porque não existem 2 juízes investigando o mesmo caso. É o tal do juiz preventum, como se diz aí na lei, como se diz nos ditos jurídicos. Então, esse é o curso natural, e que coloca em questão, inclusive, o processo do muquifo do Guarujá, que eles chamam de triplex, mas que é tão bom que nem os sem-teto quiseram ficar lá. O sem-teto prefere ficar morando embaixo de uma lona preta do que morar naquele muquifo que dizem que o Lula trocou por favores a favor de empreiteiros na OAS. E o juiz Sérgio Moro, afrontando o Supremo Tribunal Federal, diz que ainda vai examinar o caso, para ver se é o caso de devolver esses processos que estão na mão dele para um outro juiz. Quer dizer, nós estamos vivendo uma anarquia completa. É uma anarquia completa. Para te contar um caso bem meu, bem pessoal. Outro dia eu fui ao restaurante. Aqui do bairro, um bairro humilde, onde eu moro, não sei o que, coisa e tal. Bom, me chegou a conta absolutamente absurda. Absurda. Um cafezinho, R$8. Um restaurante de bairro, de esquina. Você entende? Uma caipirinha, que eu me dou esse direito de vez em quando tomar uma caipirinha, R$25. E o prato principal, R$38. Eu falei, eu não vou pagar isso. Eu não vou pagar. Vocês me dão licença? Eu não vou pagar. Pode falar com o gerente. Foram lá falar com o gerente. Ah, o gerente falou que não pode. Bom, então é o problema dele. Então ele que fale com o dono. Quando ele fala com o dono, ele fala comigo. Vocês sabem onde eu moro, sabem meu telefone. Mas esse preço eu não vou pagar. Assim como as pessoas estão fazendo gato de energia elétrica. Assim como as pessoas estão fazendo gato de net.
Assim como as pessoas estão um pouco se lixando com a ordem estabelecida nesse país. Mais gente está fazendo isso. Obviamente que o grande povo, a grande massa do país, tem respeito pelas instituições e tudo mais, e deve ter respeito pela justiça, pelo executivo, pelo legislativo, mas que sejam dignos desse nome. Hoje nós temos um judiciário com 2 S's, nós temos um legislativo tomado por ladrões e um executivo que é uma quadrilha, é o alto comando do golpe contra as massas populares. Então, o recado que eu tinha que dar, Laura, é mais ou menos esse. A resistência em torno da bandeira Lula livre, em torno da bandeira de Lula ser candidato. Eu acho que a esquerda, nesse momento, não pode cair, se entende, no canto da sereia da vaidade, no canto da sereia de defender o seu campinho, no canto da sereia de cada um por si, cada um na sua caixinha, que todos têm o direito de apresentar sua candidatura, mas lembrando que existe um norte que move o país hoje. Por incrível que pareça, uma pessoa que está presa numa masmorra há 3 semanas é que domina todo o noticiário do país, todo o noticiário do Brasil e naquilo que se fala sobre o Brasil no resto do mundo. Então, sob essa bandeira Lula livre, direito de Lula ser candidato, eu faço um apelo, um humilde apelo naquilo que eu possa influir, pela unidade de todas essas forças, pela criação de comitês e para nunca oferecer o outro lado da face. Se os fascistas quiserem avançar, eles encontrarão resistência. Encontrarão resistência no mesmo tamanho dos ataques que eles vêm fazendo contra o povo e contra a soberania popular do país. É isso. Eu que agradeço, Laura, eu que agradeço a vocês todos. Desculpem a minha vestimenta, as minhas instalações, mas são as instalações daqueles, bom, enfim, que estão aí no combate, na resistência, mesmo à sombra, contra as vilanias que vêm sendo cometidas.